Oi, gente, tudo bem? Boa noite para quem está recebendo agora. Bom dia para você que vai receber amanhã um vídeo sobre essa atividade que a gente vai fazer, que vai corresponder aos modelos atômicos, tá? Esse assunto, em algumas turmas eu comecei antes da paralisação, então agora eu vou repassar, e outros eu sei que é um assunto novo, tá? Então é o seguinte, como é que vai funcionar esse vídeo? Ele é um vídeo 100% teórico, tá bom? Quando a gente fala no início do estudo de modelos atômicos, na verdade é uma apresentação das pessoas que estudaram e chegaram até uma forma mais perfeita do átomo, tá? E a partir daí, deu-se continuidade aos estudos, a partir daí deu-se a ideia de molécula e assim sucessivamente, tá? Então, o vídeo ele não vai ser muito extenso, tá? Eu vou fazer uma forma com que, conforme você vai assistindo esse vídeo, você vai criar o teu resumo aí, tá bom? E aí isso já é o suficiente para você entender a diferença de cada um, tá? E também responder as questões, tá? Então, fora esse vídeo, né, eu estou disponibilizando algumas atividades de múltipla escolha, tá? Não exige cálculo, não exige nada. E também no material eu coloquei como se fosse uma tabela, tá? Uma espécie de tabela onde diferencia o modelo de cada um, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai passar limpo, conforme for falando aqui, as características de cada modelo, tá bom? E aí, quando você for fazer o teu exercício, tendo já este resumo, você pode acrescentar com esse que eu mandei no material, e aí você vai selecionar aquela resposta que você acha que condiz mais com cada modelo, tá bom? Feito isso, terminei a atividade, professora, vocês vão me mandar no meu privado, tá bom? No meu WhatsApp, não precisa mandar no grupo, porque isso vai sobrecarregar, tá? Manda no meu WhatsApp, naquele esquema, sua turma, meu nome é fulano, sou da turma tal, porque aí agora pra gente continuar, porque esse é o nosso processo, porque esse é um processo avaliativo, tá bom? Para ver a participação, e dali, depois que a gente concluir essa etapa aí dentro desse mês, onde a gente encerra o primeiro bimestre, a gente vai lançar aí, a gente vai estudar a nota que cada um vai ter, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Ele vai ser teórico, e aí eu quero que você reescreva aí no teu caderno essas características de cada um, tá bom? Outra coisa, como ele vai ser assim, não exige cálculo, faz no teu caderno, e assim que a gente tiver como tem isso, as aulas presenciais, eu vou dar um visto, tá? Referente a esse vídeo teórico, tá bom? Alguns outros já não serão tão teóricos até o início das aulas, como esse aqui, tá bom? Então esse, como é só a professora falou isso, escreve no caderno, escreva isso mesmo, que depois eu vou ver, porque isso já vai te auxiliar para você fazer essa atividade. Já fica guardado, porque na volta às aulas eu vou dar visto, tá? Você vai, na verdade, reescrever esse vídeo aí no seu caderno, tá bom? E isso vai te ajudar a resolver. São 5 questões, múltipla escolha, marca só uma alternativa que você acha certa e acabou, tá? Então vamos lá. Que já foram 4 minutos, tá? E a gente tá sobrecarregando os vídeos aqui. É o seguinte, qual que é a ideia dessa aula? Modelos atômicos. Então, a gente vai estudar a ideia inicial de átomo até o momento onde ela ficou numa condição perfeita para a gente poder estudar, e dentro disso poder aprofundar, avançar com os estudos, tá? Eu havia comentado já em algumas turmas, tá? Tem turma que eu sei que não deu tempo nem de ter aula presencial, mas enfim. E na verdade existe uma grande diferença entre uma molécula e um átomo, tá? Então, a molécula só existe ela só é molécula se ela tem átomo, tá? Então, por isso a gente precisa ter toda essa sequência aqui, de estudo, para sim, enfim, a gente poder falar sobre molécula mais pra frente, tá? Bom, como é que funciona? Foi um processo evolutivo mesmo,
tá? Teve alguns estudiosos que foram avaliando o que é um átomo, do que ele é constituído, o que eu consigo enxergar nele, quais são as características. E a ideia é o seguinte, cada um chegou a uma certa conclusão e vem o outro na sequência e melhorou aquilo que o outro já tinha descoberto, tá? Então, na verdade, foi essa cadeia de estudo, até chegar aqui, ó, no último, que é o Bohr, que foi uma condição um pouco mais, um estudo mais completo, tá, sobre o átomo. Então, começa com quem? Começa aqui com o, ó lá, a sequência vai da minha direita e termina aqui na esquerda com Bohr, tá bom? Então, o primeiro foi o Dalton, tá? Então, escreve aí, Dalton, tá? O primeiro modelo atômico, 2 pontos, Dalton. Quais são as características que o Dalton, vou também fazer um enxuga das características, tá bom? Tem tudo uma história e acho que vale mais a pena você só saber realmente a característica de cada um, certo? E aí você vai vendo a diferença e a evolução de cada estudo. Agora a história, como, o ano, isso neste momento não tem necessidade pra gente, tá? Seguinte, então vamos lá. O modelo de Dalton, qual foi a ideia dele? Bom, a gente sabe que toda matéria possui um átomo, né? Por exemplo, esta caneta aqui, isso aqui é matéria. O que é matéria? Ele tem um peso e ocupa ele tem um certo volume e ocupa um espaço, né? Ele tem um espaço definido dentro desse local onde eu estou fazendo a aula. Então, isso é uma matéria. Toda matéria é composto de átomo, porque este plástico é composto por uma molécula, e assim vai indo, né? Pela junção de N moléculas, e assim vai indo. Então, primeiro, já que toda matéria é constituída de átomo, qual foi a primeira conclusão de que o Dalton teve quando ele começou esse estudo? Primeira característica de Dalton, põe no caderno, tá? Que esse átomo são partículas muito pequenas, tá? Característica 1, partículas extremamente pequenas, ok? Segunda análise dele, característica 2, ele não se divide, então ele é o que? Indivisível, ok? Então esta foi a ideia inicial de Dalton. O estudo dele, ele chegou naquele momento, dentro do recurso que ele tinha, vamos dizer assim, ele chegou a essa conclusão, tá? Então, átomos são partículas extremamente pequenas e elas não se dividem, tá? Não faz isso aqui. Tranquilo? Outra coisa também que ele começou a avaliar seria o seguinte, seria bom você acrescentar, que os átomos podem se combinar. Então, veja que não é uma afirmação, podem. Então, ele estava vendo que eles podem estar agregados, podem estar juntos, né? Então, na verdade, ele já começou a dar começou a iniciar o estudo de molécula, mas ele não tinha ainda certeza do que é isso, porque ele foi o primeiro. Então, outra característica importante, que eles podem se combinar e formar espécies químicas, tá? Então, a primeira característica do Dalton, átomos são partículas extremamente pequenas, consideradas minúsculas, e são indivisíveis. Segunda característica, na verdade a primeira, elas são partículas extremamente pequenas, e a segunda, essas partículas são indivisíveis, e a terceira é que os átomos podem se combinar. Tranquilo? Beleza? Aí lá na tabela que vocês vão receber, tem alguma informação a mais. Tá? Vou ler aqui para vocês rapidinho. Vamos lá. Seguinte. Átomos maciços e indivisíveis. O que é isso? São pequenos, tá? Então é quase que imperceptível. Ótimo. Beleza. Continuando. E o estudo continuou. Quem é que agora continuou com essa ideia? Quem foi o segundo responsável, que é o segundo modelo, e a pessoa responsável por avançar com a ideia do átomo? Foi o Thomson, tá?
ele tem uma característica muito própria dele, tá? Tanto é que, por exemplo, tem a famosa, né, característica dele que o átomo é um pudim de massa. Por quê? Primeiro, bom, ele entendeu que o átomo possui natureza elétrica. O que é isso? Elétrica quer dizer que existem elétrons dentro do átomo. Então, qual foi um outro progresso, né, que o Thomson ele concluiu? Que aquelas partículas que o Dalton disse que tinha, ele conseguiu constatar que existe cargas lá dentro, tá? Então, por isso deu essa característica de os átomos apresentar uma natureza elétrica. Então, a primeira característica do Thomson, natureza elétrica. Por quê? Pois apresentam elétrons, ok? Segunda, o Dalton ele dizia que os átomos eram indivisíveis. O que quer dizer isso? Que não se divide. O Thomson concluiu sim, que eles podem se dividir. Então, segunda característica do Thomson, os átomos são partículas divisíveis, ok? Primeiro, possui cargas, por isso apresentam uma natureza elétrica. E segundo, eles são divisíveis, tá? E aí, como, né, ele concluiu, eu acredito assim, na minha didática, poxa, isso é divisível, o que ele é como se fizesse assim, ó, pô, tem carga lá dentro, né, existe carga lá, existe uma certa, sei lá, atração, certo? Tanto é que ele fez um experimento, tá, que não dá tempo aqui de explicar como que aconteceu para ele ter essa conclusão. Então ele fez um experimento para poder concluir que essas pequenas partículas que o Dalton disse que o átomo tem cargas, tá bom? E o que acontece? Nessas cargas, como ele viu a presença de algo estranho, ele pôde constatar que essas cargas eram tanto positivas quanto negativas. Existiam essas cargas positivas e negativas. Na verdade, assim, primeiro a gente tem que saber diferenciar. Os prótons são as cargas positivas e os elétrons são as cargas negativas. Então, a ideia do pudim de massa, na verdade, é o seguinte: ele concluiu que é pudim? É quando ele está bem agregado, né? Ele está firminho assim, então está tudo muito equilibrado para ele poder ficar bonitinho. Imagina que o Thomson chegou a essa conclusão, que as cargas ali estão todas uniformes, são todas iguais, são todas equilibradas, tá? Então veja que eu falei as cargas. Então, por quê? Porque ele tem uma natureza elétrica, lembra? A primeira característica. São divisíveis e, como eu disse na minha didática, eu entendo assim, o cara dividiu e viu que tinha as cargas lá, tá? Quais eram essas cargas? E por que ele chamou isso de pudim de massa? Porque ele constatou que as cargas que tinham presentes no átomo, conforme aquela experiência, que aqui não vai dar tempo de explicar, em aula, se der, tá? A gente passa uns slides lá e mostra pra vocês. Ele constatou que as cargas são neutras. O que é algo neutro? Ele é instável, ele não é muito mais nem muito menos, ele é na mesma quantidade. Então, por ele ser neutro, ou seja, apresentar quantidades de carga positiva igual a quantidade de cargas negativas, ficou caracterizado com o modelo de Thomson como um pudim de massas, ok? Então, ele provou que é divisível e que existe cargas, por isso uma natureza elétrica, e que as cargas presentes nos átomos são neutras, ou seja, a quantidade de positiva é igual à quantidade de negativa. E aí ficou caracterizado, então, dentro de todo esse estudo, que um átomo se assemelha a um pudim de massas, tá certo? Então, esse foi o estudo de Thomson. Você vê que ele conseguiu chegar em umas conclusões um pouco melhores, mais elaboradas do que o Dalton. E aí a fila anda, tá? Então veja, começamos com Dalton, vem para o Thomson e agora vamos ver o que o Rutherford melhorou. E na verdade cada um vai melhorando o estudo que cada um vai deixando. Bom, vamos lá. O Rutherford, o que o Rutherford achou de importante, um pouco mais
avançado, né, um evolutivo em relação ao Thomson. Bom, primeiro, sim, aquilo que o Thomson tinha afirmado é real, o átomo ele pode se dividir, é divisível, tá? E aí, na minha mesma didática, eu acredito que quando ele dividiu, também ele constatou a presença dessas cargas e ele teve uma outra observação, né? Imagina assim que é como se fosse uma questão de tecnologia. Aqui tinha mais recursos para ele estudar e ele achou algo a mais do que o Thomson não tinha. O que ele achou que dá vantagem em relação ao estudo de Thomson? Que o átomo apresenta núcleo, tá? Então ele foi e entendeu que tem um núcleo aqui dentro, certo? E fora isso, aí ele também realmente, com esse núcleo, faz sentido a ideia lá do pudim, que para ele era um pudim, né? E o Rutherford, ele falou, não, esse é como se esse pudim que ele caracterizou, ele disse, não, isso aqui é o núcleo do átomo, tá? Então é como se tivesse dado um nome para isso. E também ele observou que a disposição, o que é isso? Como é que essas cargas estavam dispostas dentro do núcleo, certo? Como é que eles estavam lá, cada um, quais eram os seus lugares dentro do núcleo, essa é a ideia. E aí ele observou uma característica também bem interessante, que é como se as cargas positivas ficassem na periferia do núcleo, certo? E o que é periferia? É aquilo que está mais afastado do centro, certo? Então, é como se o centro, por exemplo, eu não moro no centro da cidade, eu moro num bairro, então eu sou a periferia. Então, o meu bairro tem cargas positivas. E o centro da cidade é o núcleo, certo? Então, o que ele entendeu, o Rutherford? Que as cargas positivas estavam ao redor, na periferia do núcleo, tá? E na verdade, isso, ó, veja, olha como ele já começou a constatar pro Thomson, a tal do pudim. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que é como se fosse assim, uma bolinha, carga positiva, carga negativa, tudo muito junto. Não, o Rutherford falou assim, beleza, existem as cargas, só que a positiva, tá? Que são os elétrons, eles estão, a carga positiva tá mais, é o centro da cidade, vamos pensar assim, tá? Tá mais aderida ao núcleo, e as cargas negativas estão mais na periferia, tá? Então, o que a gente pode concluir com isso, tá? Porque esse desenho do átomo, o núcleo, a esfera, os elétrons, a gente vai ver no próximo assunto, que é onde a gente começa a trabalhar com distribuição eletrônica. O Rutherford basicamente entendeu o seguinte, as cargas que lá para o Thomson eram tudo muito juntas, não, cada um tem o seu lugar, tá? Uns estão mais afastados do núcleo e outros estão bem mais próximos ou contidos no núcleo, tá bom? Então ele concluiu isso, tem carga sim lá no núcleo e tem outras cargas que não estão juntas. Então tem uma galera que está afastado e tem uma galera que está aderente ao núcleo. Tranquilo? Então essa é a ideia, tá? Então essa foi a ideia que o Rutherford chegou, tá? Bom, aqui eu tô dando uma olhada e olha o que ele chegou aqui, fazendo um resumo disso que eu queria que vocês anotassem. Ele fala o seguinte, que o núcleo, então, é o centro do átomo, e no núcleo, sim, apresentam as cargas negativas, aliás, desculpa, as cargas positivas, que são os prótons. Então, nos núcleos existem os prótons. Então, qual é a posição dos prótons, professora, segundo a ideia de Rutherford? Está no núcleo, tá? E qual é a posição dos elétrons, que são a carga negativa? Então, está mais afastado. Então, estão na periferia, tá bom? Beleza? Thomson, tá tudo muito junto, mais e menos, por isso que era neutro. Rutherford, não. Cada um tem o seu lugar. Um está no núcleo, que é o positivo, que é o próton, e o outro está um pouco mais afastado, que ele chama de periferia,
tá? Que são os elétrons, que são as cargas negativas, tá? Ok. E aí, tem mais coisas aqui, mas eu vou fazer um enxuga. O que eu quero que vocês coloquem em Rutherford, então? Vamos lá. Primeira característica, que o átomo é divisível. Volto a escrever a mesma coisa lá que o Thomson disse. Segundo, que o átomo apresenta núcleo com cargas positivas e chamadas de prótons. E a terceira característica, que os elétrons estão na periferia do núcleo. Pode colocar assim, estão afastados do núcleo, tá? Na verdade, eu quero já falar uma palavra aqui, mas eu não posso porque o último cara aqui, o Bohr, é que concluiu como é que ele tá. Tá afastado como? Qual a distância? Ok? Então, para ficar, veja que é um estudo bem elaborado. Cada um foi entendendo o que tinha e apresentando melhoria do átomo, essa ideia. Então, o que acontece? O Bohr, ele basicamente, ele concluiu assim, bom, show, Rutherford, tá certinho, só que eu entendi que esses elétrons que estão na periferia, certo? Que estão afastados do núcleo, eles estão apresentados como uma forma de esfera. É por isso que você vê aquela, sabe, o átomo é todo assim, todo girandinho e tudo mais. Então, imagina que aquilo ali, quem concluiu foi o Bohr. Então, aquilo que fica girando com uma bola no meio, que seria o núcleo, seria o núcleo lá, bonitinho, negativo. Imagina assim, minha mão, negativo, desculpa, positivo. E aí, ao redor dele, tem o quê? As esferas, certo? E elas contêm os elétrons, que são as cargas negativas, tá? Bom, veja, os elétrons são aqueles que estão afastados do núcleo, estão na periferia, descrevem uma trajetória circular, ok? E ao redor do núcleo existem também os níveis energéticos. Então, olha aí. Bohr. Característica do Bohr. Os elétrons descrevem uma forma trajetória. Os elétrons, isso faz sentido, aquele desenho de átomo. Tá? Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Imagina assim, vamos fazer isso aqui. Tá? Isso aqui é um núcleo. Aí, você vai encontrar uns desenhos assim, certo? Aí aqui tem um elétron, aqui tem outro, então eles ficam o quê? Assim, né? De forma o quê? É uma trajetória circular, tá? Então, os elétrons estão lá circulando ao redor do núcleo, tá bom? Essa foi a ideia do Bohr, tá? E ele também, ao observar isso, ele via o seguinte, que, agora presta atenção no meu desenho, vou tentar, não tenho a minha caneta azul aqui em mãos, então é o seguinte, imagina que existe um elétron aqui e existe um outro lá, tá? Então, ó, se a gente for avaliar, imagina que isso está em constante movimento. Em relação ao núcleo, existe uma certa distância. Então, ó, veja que ele falou, peraí. Então, já que eles estão lá na esfera, né, lá na periferia, em forma circular, tem uns que estão, embora circulando próximo do núcleo e outros que estão mais afastados. O que isso quimicamente quer dizer? Que essa posição de um estar mais próximo e outro mais afastado, isso foi um exemplo só que eu dei na minha didática, tá bom? Imagina que aqui, ó, tem vários outros elétrons. Então, assim, uns que vão se distanciando do núcleo
e outros que são mais próximos. O que isso quer dizer? Qual que foi o estudo do Bohr? Que esse distanciamento, certo? Vamos tentar melhorar esse desenho aqui. É como se fosse essa bolinha, vamos chegar até a bola vermelha, tá? Então ele vai andando aqui, 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 aqui. Então, ó, veja que o raio ou a distância em relação ao núcleo vai variando. O que quer dizer essa distância em relação ao núcleo? Quer dizer que isso, ele entendeu que são os níveis energéticos, certo? Então, e faz muito sentido, né? Tem gente que está mais próximo, que se você está mais perto do núcleo, você tem uma atração maior em relação ao elétron-núcleo. Se você está mais afastado, existe uma repulsão elétron-núcleo, né? Então, existe uma posição, que a gente vai ver isso como, né? Isso a gente chama de raio atômico, isso que tem a ver com o peso do elemento químico, onde na distribuição eletrônica, segundo o Linus Pauling, tem estudo, né, com rodo sobre isso, que aí vai provando isso. Mas veja, tudo isso que eu acabei de falar, peso, Linus Pauling, distribuição eletrônica, as coisas começam a fazer sentido, é meio que assim, gente, a partir daqui. Daqui é que eu consigo entender que existem níveis energéticos, certo? Que são aquelas letras, né? É o KLMNOPQ, tá? E aí, a energia, que são níveis energéticos, cada nível tem a sua quantidade de energia, tá? E isso tá ligado à quantidade de elétrons que cada nível tem. E veja, que aí o estudo vai ficando mais elaborado e as coisas começam a fazer mais sentido, tá bom? Então, essa foi uma conclusão mais característica do Bohr, tá? Então, veja que a partir daqui é como se a gente começa a estudar. A partir do Bohr, eu posso dizer pra você, olha, dá pra começar a mexer na tabela periódica, porque ele prova muita coisa pra gente, tá? Então, característica do Bohr, ele realmente, veja que cada um vai constatando algo ou melhorando, tá? As cargas, sim, existem cargas positivas e negativas, só que ele entendeu que estão em movimento circular, certo? E assim, cada um realmente no seu devido lugar. É como se fosse um degrau, como se fosse um nível mesmo. E aí ele entendeu que cada nível, cada degrau, vamos pensar assim, cada nível tem uma certa quantidade de elétron. E isso faz um determinado elétron estar mais atraído em relação ao núcleo ou mais expelido, né? A atração ser menor se tiver afastado do núcleo ou a atração for maior se estiver mais próximo do núcleo, tá certo? Então essa foi a conclusão de Bohr, tá? Como eu quero ver o teu caderno, você vai colocar exatamente isso lá no Bohr, que os elétrons escrevem uma trajetória circular ao redor do núcleo, tá? Apresentam, esses elétrons estão dispostos em níveis energéticos, ok? E aí, uma terceira característica, assim, você pode dizer, isso não é que está no meu resumo, mas isso a gente vai ver na prática. E uma terceira característica seria que cada nível energético apresenta uma quantidade específica de elétrons, que isso a gente vai provar quando a gente começar a estudar ali no Pauling, tá bom? Que é na distribuição eletrônica, que na verdade vai ser o nosso próximo assunto, tá bom? Então, para eu, como, por exemplo, apresentar vocês, isso aí é legal, gente, é bem bacana, é gostoso de estudar a distribuição eletrônica. Por quê? Porque eu tenho propriedade de avançar o estudo. Por quê? Porque o Bohr me permite isso, entendeu? A gente vai estudando cada elemento que o átomo tem, tá bom? Depois, a gente também vai estudar assim, quais são os tipos de átomo, tem isótopo, isótono, isóbaro, mesma quantidade de massa, disso e aquilo, aí o estudo começa a aprofundar, tá bom? Enfim, eu tenho que parar até aqui, porque senão pode ficar um pouco confuso com você. Então, qual que é o intuito, o objetivo, o propósito da aula de hoje? Na verdade é isso, apresentar os modelos
você pegou as características de cada um. Se em algum momento você não deu tempo de pegar ou não entendeu alguma característica, depois que você assistiu o vídeo, você pode entrar em contato comigo no meu privado e perguntar, tá bom? E aí anota, tá? Características de cada modelo e aí vai fazer o exercício. Tem exercício lá de múltipla escolha, me manda, eu já vou ter o gabarito pronto e vou dizer mais ou menos como você foi, tá? Dependendo se eu tiver tempo ali, se não, eu apresento isso na aula mesmo, tá bom? Isso sem problema. O importante é que vocês façam, tá bom? Isso vai contar ponto pra vocês, a participação. E como é que essa participação vai ser válida? Fazendo os exercícios, tá? Mandando pra mim, tá bom? Quem ainda não fez alguma atividade que eu já tinha mandado, manda, tá bom? Durante essa quarentena, durante aí esse mês de abril, manda pra gente depois computar a sua nota do bimestre, tá joia? Então, gente, acho que é isso. Qualquer dúvida, pode me mandar um WhatsApp, tá bom? Beijos!